SFX Energy Cast. Um oferecimento? Atende Portaria. Segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia. Eu sou Aguinaldo Oliveira. E eu sou o engenheiro Gustavo Moraes. Chegamos hoje aqui com mais um SFX Energy Cast, recebendo hoje nosso amigo Thiago Fascher. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Aguinaldo. Gustavo, prazer estar aqui conversando com vocês, podendo falar um pouco do meu negócio, para a gente bater um papo, acho que vai ser bem proveitoso. E, acima de tudo, falar um pouco a respeito dessa conexão de todos os negócios que a gente vê praticamente hoje com um tema em comum nosso aqui, que é a energia, né, Gustavo? Isso, e hoje um tema tão importante quanto que é a segurança, né? Como proteger esse patrimônio, esse bem, enfim, as conexões, essa energia que existe entre seguros, né, e o segmento de energias renováveis. Com certeza. Thiago, você sabe que a semana passada nós recebemos aqui o Rubens Morelli e falávamos a respeito da instalação de postos de recarga de carro elétrico ao longo das rodovias. E uma das coisas que surgiu foi que o Inmetro está implementando algumas regras justamente para trazer segurança para esse novo segmento, vamos chamar assim, novo porque não faz muitos anos que isso existe. Como que hoje o seu ramo, que é o de seguros patrimoniais, estão lidando com essas novas tecnologias que a gente recebe no setor de energia? Cara, tá fervilhando, porque assim, o mercado de seguros, ele sempre é um mercado paralelo, ele sempre é um mercado que permeia outros mercados. Então, se a gente for levar as origens, a gente está falando, o primeiro seguro documentado foi o seguro das grandes navegações em 1500. Mas a gente puxa, é até engraçado, porque o seguro do Titanic, até hoje tem um documento dizendo todo mundo que assumiu a responsabilidade sobre o Titanic, né? Então, documentação a gente tem desde 1500, mas a gente já remonta desde a Rota da Seda a um fundo mutualista entre os donos de camelo, para que se um camelo fosse furtado ou morresse no meio do caminho, eles tivessem essa colaboração para que ninguém tivesse prejuízo. Então, o mercado de seguros ele vem desenvolvendo e permeando esses outros mercados. Então, o mercado das indústrias, o mercado do comércio, aí começou a expandir para o uso pessoal. Então, hoje a gente conhece muito seguro de vida, o seguro de automóvel, que é o mais feito aqui no Brasil, né? E quando vem uma tecnologia não nova, porque relativamente não é nova, mas uma tecnologia que se expande tão rápido como foi a tecnologia da energia fotovoltaica, vocês me corrijam se eu estiver errado, claro. O mercado de seguros ele é tradicional, então ele dá um passo para trás. Então ele fala, opa, deixa eu ver como é que isso vai funcionar. Até porque eu preciso medir. Precisa medir. Tem que ter métricas, tem que ter noção de qual será o sinistro. Exato, né? E o dinheiro não é dele. O dinheiro da seguradora é nosso. Sim. A gente que colocou lá. Então, quando a pessoa fala para mim assim, poxa, pago o seguro há muitos anos, mas outras pessoas usaram. Porque o intuito do seguro não é você receber a indenização, até porque a indenização é num momento ruim, ninguém quer ter um momento ruim. A gente costuma dizer o seguinte, né? Se o meu carro está lá fora, eu estou usando. Você está tranquilo. Então, quando o sujeito fala assim, nossa, eu pago o seguro faz 10 anos que eu pago o seguro, eu nunca usei, é mentira. Ele sempre usou, né? E para sentir, para de pagar. Você vai sentir exatamente a dor que é não ter um seguro, exatamente a dor que você resolveu tendo um seguro. Ainda que não tenha sinistro. Ainda que não tenha sinistro, porque você vai ter a preocupação. Né? Com certeza. E aí quando você fala de um posto de recarga, qual que é a preocupação se eu estivesse conversando com um dono de um posto de recarga? É lógico que tem o patrimônio dele ali que pode sofrer, são equipamentos eletrônicos, equipamentos elétricos, então pode sofrer um dano elétrico que cause um prejuízo ao equipamento dele, pode sofrer um incêndio, seja do equipamento, seja de fora, né, de outro ponto que caia... Impacto, né? Pode ter um carro que venha... Impacto de veículos. Bateu. Agora, quando a gente fala de responsabilidade, o céu é o limite. Porque eu posso estar carregando um carro de 100 mil, posso estar carregando um carro de 1 milhão. Então, se um equipamento que é meu, no meu posto, gerou um dano a um veículo de 1 milhão, a responsabilidade pode recair em mim. Sem dúvida. Então, você vê, o dono do posto ele se vê de um investimento interessante, diante de um investimento que ele quer fazer, ele tem o capital para fazer, ele vai gerar economia com aquilo, o que dá segurança para ele? O seguro. Então, olha, eu vou fazer, eu sei que o negócio tem riscos, mas eu posso ter uma pólice de seguro que vai
amparar isso, né? É lógico que precisa ter uma intermediação consultiva, não é qualquer seguro que você vai fazer também, que aí a gente vê esses casos, a seguradora não indenizou, tal, isso parte muito mais de uma falta de técnica na hora de contratar e intermediar. E laudos, né? Laudos, regulamentação. Regulamentação, que a gente comentou, né? O Inmetro está criando uma normativa específica para infraestruturas de recarga no Brasil. Então isso é interessante porque vai normatizar as instalações e fica até mais fácil, né, no caso de um sinistro, ter bases e documentos legais de que aquela instalação foi feita de um modo correto, então foi uma falha do equipamento ou foi um erro de execução. Então, através dessas normativas do Inmetro, acho que vai ficar mais fácil, né, de você encontrar aonde foi um possível erro no caso de um sinistro. Exato, porque senão fica a critério do regulador da seguradora, né? Sim. Então, quando a gente fala de um acidente, quando a gente fala de um prejuízo, a seguradora, quando ela não tem critérios técnicos, como é uma regulamentação, ela vai ter que avaliar por ela mesma. E é muito difícil você determinar qual foi a causa, de quem que é a responsabilidade. Agora, se houve o cumprimento de uma norma, não tem mais o que se discutir, a norma foi cumprida. Isso aconteceu há muito tempo com os bombeiros, né? Os bombeiros criaram muitas regulamentações para que, olha, tal empresa precisa ter hidrante, tal empresa não precisa ter hidrante, porque as seguradoras não sabiam bem, falavam, poxa, mas teve um incêndio, se tivesse um hidrante poderia ter combatido, um sprinkler poderia ter combatido, mas ele é obrigado, ele não é? Então a regulamentação para o mercado de seguros é muito bem-vinda. Muito bom. Você sabe que tem 2 assuntos que eu acredito que a gente pode explorar agora no segundo e terceiro bloco? Claro. Que 2 ou talvez 3, né? Que é o seguro das infraestruturas das placas elétricas, porque isso tem sido cada vez mais comum no Brasil, né? As residências têm placas elétricas, mas a residência geralmente tem 10 placas, 12 placas, a depender do tamanho da casa. Agora, uma indústria tem uma infinidade, né? Segundo, o seguro de carro elétrico, também porque tem algumas especificações diferentes, aí a questão das peças, de tudo isso, né? Porto tinha soltado uma metodologia diferente para fazer seguro no início, e aí algumas adaptações já foram feitas, e o seguro de responsabilidade civil. Então, convidar vocês dois para interagirem sobre isso no segundo e terceiro bloco, pode ser, Gustavo? Pode, claro, combinado. A gente já está na hora de começar a faturar aqui, então vamos faturar um pouquinho, né? A Tende Portaria é uma empresa que transforma a maneira pela qual as pessoas acessam e convivem em condomínios. Nossas centrais de operações realizam de forma integrada a gestão de acesso 24 horas por dia de moradores, visitantes e prestadores de serviços. Prova do nosso compromisso com a qualidade é sermos a única empresa do segmento a receber o selo de excelência da ABF. A Tende Portaria. Seu condomínio mais inteligente, moderno e econômico, com uma convivência mais harmônica e responsável. SFX EnergyCast, falando hoje com o nosso amigo Thiago Fescher a respeito de seguro, né, Thiago? Exatamente. E, Gustavo, você estava curioso aí em relação... Eu dei alguns temas no final do primeiro bloco, você estava curioso aí para saber o que eu ia perguntar e a gente conversou. Que sinergia dá? Exato, não só seguro, mas principalmente segurança e tranquilidade, né? Então a gente tem visto hoje muitas usinas de investimento no Brasil, usinas solares de investimento, as chamadas fazendas solar. E a gente tem alguns clientes e investidores onde a gente executa o projeto para eles e a gente já inclui o custo de uma pólice de seguro, porque não é só o quanto ele vai investir para se implementar uma usina solar, mas o custo da operação e manutenção mensal, que isso impacta diretamente no seu lucro, mas principalmente na sua segurança, né? E hoje são muito viáveis e importantes você entregar uma usina já segurada para esse cliente, né, Thiago? Não, é importantíssimo. É bom a gente trazer que o brasileiro não tem a cultura do seguro. E o meu mercado do seguro fala isso de forma pejorativa, e eu não acho que é pejorativo. Eu acho que isso é um resultado de uma construção histórica. Pô, meu pai, que é o fundador da corretora, ele vendia seguro numa época que a inflação era 200% ao mês, 100% ao mês. Como é que você vai fazer planejamento de investimento com um mercado desse? Então a gente está vivendo um mercado estabilizado há pouquíssimo tempo.
Agora que os empresários começaram a perceber o seguro como uma ferramenta de segurança, né? Quando você vai, por exemplo, num investidor, num assessor de investimento, vai falar assim, olha, o retorno desse aqui, mas a segurança é essa, né? A gente já procura segurança no investimento. Quando você está falando do investimento físico, a segurança ela é uma pólice de seguro. É ali que você vai achar a forma como você manter, você se proteger contra prejuízos daquilo e manter o lucro, tá? Porque pouca gente sabe, mas em uma pólice bem dimensionada, ocorreu um incêndio, ocorreu um vendaval lá que causou um dano, a seguradora não só paga o prejuízo, como ela paga a diferença da sua receita não alcançada. Então isso é uma ferramenta para o empresário poder falar, olha, eu estou investindo aqui, eu fiz o VPL, eu fiz a minha lição de casa, mas eu tenho uma ferramenta que isso vai ser mantido em alguns casos. O seguro não é absoluto, né? O seguro não vai proteger em todos os casos, mas na maioria dos casos catastróficos, que a gente chama, que é aquilo onde o empresário realmente vai ficar ali, uma mão na frente e outra atrás, sem saber o que fazer, o seguro ele é uma ferramenta muito boa para isso. E no caso, né, que a gente está conversando sobre fazendas solares, eu acho que tem algumas particularidades que o seguro se torna ainda mais importante, porque você tem, por exemplo, eu tenho lá uma fazenda solar numa área, tá ok, sem problemas. De repente meu vizinho coloca fogo numa área dele para limpar a pastagem, esse fogo sai de controle e atinge a usina, ou seja, não partiu da usina esse sinistro, mas do vizinho. Numa briga judicial isso poderia demorar muito tempo. Muito tempo. E o seguro pode garantir isso. Por mais segurança que eu tenho da usina, com o cercamento, com o monitoramento remoto, eu posso ter furtos de cabos na usina. Isso pode acontecer. E que nem o Thiago comentou, lucro cessante. Eu tenho lá a usina, estou faturando. Ok, teve esse sinistro, o seguro pagou. Mas quanto tempo eu vou demorar para colocar a usina em funcionamento de novo? E esse período, como que eu faço com o faturamento disso? Então, o seguro se torna cada vez mais importante nesse modelo de negócio, porque é um negócio que não tem uma operação direta do investidor, mas ele tem aquela renda mensal inerente do segmento, e o seguro se torna imprescindível nesse segmento. O que ele quer é a renda. Né? Eu falo no escritório que o nosso trabalho é proteger e ser invisível. A gente tem que acompanhar o empresário, até a nossa marca é mais ou menos nessa linha, que a gente tem que acompanhar o empresário no crescimento. Mas a gente não pode tocar nele, a gente não pode atrapalhar a operação dele, né? E você trouxe 2 pontos que eu achei sensacional. Primeiro, vou falar do primeiro ruim, depois do bom. Lembra que eu falei que o seguro não cobre tudo? Hoje, as seguradoras não cobrem furto de cabo elétricos no Brasil. Tem muito furto em galpão, Sim. A nossa especialidade é seguro para galpão, né? Seguro para indústrias. Tem muito furto e a seguradora não cobra exatamente porque tem muito furto, né? Senão ela teria que aumentar o preço do seguro para todo mundo e ia ficar inviável. Então, esse é uma fragilidade que é importante, o corretor, que é importante quando você está contratando seguro, isso trazer à mesa. O empresário precisa saber, né, o risco que ele está correndo. Agora, a parte dos incêndios florestais ou queimadas, é possível cobrir. Como? Com uma cláusula específica para isso. E aí eu não estou nem falando para fazer comigo, não é propaganda não, Sim. tá? Mas procure um corretor, procure uma empresa que saiba como fazer isso. Porque a queimada e o incêndio florestal, ele é efeito da natureza, né? Na verdade, ele está numa cláusula de exclusão, tá? Eles são riscos não cobertos, só que você pode adicionar por meio de uma cláusula adicional. O seguro é um produto totalmente fora de experiência de usuário, tá? Então ele é horrível para contratar. É interessante porque o corretor de seguros, normalmente ele se valoriza de uma forma totalmente equivocada, mas ele se valoriza por dizer o seguro mais barato. Sim. Quando que na realidade ele deveria ser o seguro mais seguro. Exatamente. Mais barato. Exatamente. Né? Passar para o cliente, né? Esse microfone, eu tenho certeza que não foi mais barato. Eu tenho certeza que eu poderia entrar
não vou falar nomes, né, mas sites que vendem esses equipamentos mais baratos, mas vocês optaram por um que tem qualidade. Sim. Então quem está ouvindo a gente está ouvindo com uma clareza de áudio, né? Não importa o empresário contratar o seguro mais barato, desde que ele saiba o que ele está perdendo. Vou dar um exemplo para você. A gente tinha um cliente grande no escritório, ele tinha mais de 150 veículos segurados com a gente, uma frota de carretas, uma transportadora. Certo momento, alguns anos atrás, a gente falou assim, olha, você não precisa mais fazer seguro de roubo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque a quantidade de veículos que são roubados de você por ano, o que você está pagando de seguro, você paga 2, 3 veículos. O que eu estou dizendo é, você pode apostar que serão roubados 2, 3 veículos por ano seu, e você vai ter caixa para isso, com o que você vai economizar de seguro. É uma aposta, se roubarem 6, você está ferrado. Mas é uma aposta, você tem a informação. Como eu falei, o seguro hoje ele não é um produto feito para o usuário contratar, para o consumidor contratar. Eu brigo com as seguradoras por causa disso. Mas tendo um intermediário, ele consegue te dar o que você tem e o que você não tem. Esse intermediário é o corretor. É o corretor de seguros. Muito bom. Então, vamos fazer um intervalinho novamente. A gente volta daqui a pouco com mais energia, com mais SFX EnergyCast com você em casa. Chegou a conta de luz e você tomou mais um susto com aquele valor acima do esperado? Que tal optar por uma solução alternativa, sustentável e econômica? A energia solar pode economizar a sua conta de luz em até 95%. Isso sem falar no baixo custo de manutenção e na vida útil de mais de 25 anos. A SFX Solar oferece a melhor qualidade em serviços de instalação de placas solares em casas e até mesmo em empresas. Chega de sustos com a conta de luz. Venha economizar com a SFX. SFX EnergyCast falando hoje a respeito do tema seguro, em especial para energia, para materiais relacionados à geração de energia. E a gente falava agora no finalzinho da nossa conversa a respeito dessa questão das usinas, né, Gustavo? Isso. Então, retomando o assunto, eu acho que é tão importante isso. Quando a gente vai executar um projeto para o cliente, antes disso até, a gente entrega todo um planejamento, tanto o custo da implantação, mas numa DRE que a gente entrega para o cliente, onde tem todos os custos mensais de operação e manutenção, a gente inclui dentro disso, quase que com uma obrigatoriedade, o custo de uma pólice mensal de seguro, da mesma forma que a gente coloca o custo de um contador, o custo dos impostos, o transporte, o monitoramento, o gerenciamento da manutenção da usina, também se coloca o custo mensal de uma pólice de seguro, porque isso a gente acha fundamental num projeto como esse. E é fácil fazer isso, né, Thiago? Sem dúvida. E assim, um empresário que tem uma visão de investidor, visão de longo prazo. Porque tem aquele cara também que não quer nada e quer... Tá bom, né? Mas eu até brinco com os meus clientes, eu falo assim, qual a primeira coisa que você faz quando você entra no carro? Você põe o cinto de segurança. Isso. Ninguém quer usar o cinto de segurança. Ninguém quer usar a pólice, mas ela tá lá porque ela te dá tranquilidade, que é o que a gente estava conversando também. Sim. Então, um empresário que tem uma visão de negócio, que tem uma visão de número, você já trouxe um DRE aí. O cara que não sabe o que é DRE, ele dificilmente vai ver valor numa pólice de seguro. Agora, o cara que está fazendo aquilo para longo prazo, que ele entende o risco que ele está correndo por ser um investidor, por ser um empresário, ele vai buscar a segurança. E a segurança pode ser alcançada de várias formas, tá? Não só no seguro. Então, um equipamento de boa qualidade, uma instalação de boa qualidade, um estudo de boa qualidade. Eu não vou colocar numa região que o vento não permite, que aquilo eu vou perder. Agora, aquilo que eu não controlo, eu até falo também que o que não te controla, o que você não vê, te controla, né? Então, aquele risco que você não está enxergando, aquele risco que você não consegue... Eu não consigo controlar um risco de um incêndio, por exemplo, né? Ele pode ocorrer. Se não ocorresse, não tinha apólice, né? Ninguém vende apólice de seguro para vulcão no Brasil. Por quê? Porque não tem, então não vai ter o dano decorrente de vulcão. Mas se existe um risco catastrófico que o empresário não consegue controlar, né, não consegue reduzir a zero, aí é que entra o seguro. Tá certo. Agora, vamos voltar naquele assunto do carro elétrico. Boa. O corretor de seguros é o sujeito que ele vai prever coberturas, né? Eu, como usuário, não prevejo nada. Eu quero chegar lá para você e perguntar quanto custa o seguro do meu carro. Você vai me dar uma planilha, eu vou olhar ali, vou fechar e boa. Mas
Eu preciso que esse corretor seja o meu anjo da guarda, aquele cara que prevê. Tem que ter um seguro com essa cobertura, com aquela cobertura. O seguro do carro elétrico, ele é diferente? Ele é diferente. O seguro do carro elétrico, o seguro do carro diesel, as seguradoras, elas já fazem uma análise preditiva do que elas vão pagar naquela massa de veículos. Então não significa que eu estou cobrando mais caro do seu carro porque o seu carro vai ter um prejuízo. Não, é porque na maioria das vezes, numa massa de 100 mil veículos, de 1 milhão de veículos, 2, 3 vão ter, então ele dilui. É só você pensar, pô... Tem uma previsibilidade disso. É uma estatística. Uma estatística. Você tem um carro que vale 200 mil e você paga 5 mil, 6 mil no seguro. Quantos anos você precisa pagar para pagar seu carro? O seguro não é uma poupança sua, é uma poupança coletiva, né? E aí entra um tema muito interessante, porque veículos elétricos, eles além de serem uma novidade, de novo, entre aspas, no mercado, eles ainda estão evoluindo muito rápido. Então as seguradoras não sabem o que vai acontecer. E aí tem uma máxima no mercado de seguros, quando eu não sei o que vai acontecer, eu precifico. Então eu penso que vai acontecer o pior. Por isso que às vezes o usuário do carro elétrico vai falar, poxa, o seguro é um pouco mais caro do que o meu antigo, que era a combustão, porque a seguradora ainda não tem a estatística desse... A tendência é cair. A tendência é cair com o aumento da tecnologia e com o aumento dos dados estatísticos, né? E até mesmo pelo aumento das fábricas no Brasil, né? Quando você tem fábrica no Brasil, você tem peça, você tem exatamente. Você tem hoje o maior problema da seguradora é peça. Né? Isso então, para carro a combustão inclusive. Para todos os carros, né? Eu tive um cliente meu que ele passou 15 dias na oficina por causa de uma grade do carro dele, e aí ele... Thiago, não aguento mais carro na oficina. Eu falei assim, temos um problema, a seguradora ela não pode, por lei, fornecer peça paralela. Mas o que ela pode fazer é te pagar o valor da peça original. Então vamos fazer o seguinte, vamos negociar com o segurador, eles te pagam o valor da peça original, você compra uma paralela e põe no carro e sai andando. Depois você compra a original e põe ela, se quiser, até hoje está usando porque não era uma peça de segurança. Né? Então, o maior problema hoje é fornecimento de peça. E carro elétrico não foge dessa regra, mas tem um ponto importante para carro elétrico. Não temos estatísticas, então tudo que eu falar a partir de agora é puro achismo. Né? Não tem dados. Mas não tem dados, não tem informação, mas o grande problema do carro elétrico é no carregamento. E nos parece que não é um problema técnico do carro, não é um problema técnico do carregador, é um problema da forma como ele é utilizado. Eu mesmo estava conversando com um amigo meu que eu cheguei numa imobiliária que eu atendo no mercado imobiliário também, e tinha um Volvo, lindo, né? Do lado de fora, tal, sendo carregado com um cabo através da janela. Eu falei, isso não é... Eu não sou especialista, mas não é possível que isso está dando certo, né? Que isso está correto. E aí que entra a regulamentação. Então tem que ter regulamentação e fiscalização. Com certeza o preço do seguro do carro elétrico vai reduzir com essa fiscalização maior na hora do carregamento. Menos gambiarra, seguro mais barato. Exatamente. Menos sinistros, né, nesse segmento. Ninguém quer o sinistro. Isso é ruim para todo mundo, tá? Para o dono do carro, para a seguradora, para o prédio. Hoje, condomínios residenciais e comerciais, a seguradora já pergunta se tem ponto de carregamento. E o ponto de carregamento não é a tomada da portaria, o ponto de carregamento oficial. Né? Exatamente. A gente tinha um problema antes, não sei se vai se replicar no carro elétrico, não tenho técnica para isso, mas com empilhadeiras. Que o carregamento de empilhadeiras gerava uma atmosfera que podia ficar explosiva. Olha que maluquice, né? Então a gente tem que entender melhor isso ainda. Muito bom. E que você falou, né? É ruim para a seguradora, ruim para o dono do carro, mas ruim também para os outros, porque você falou, né? É uma massa que paga pelos índices de sinistros que acontecem, né? De sinistralidade que acontece no último ano, por exemplo. Né? Então, quanto menor, teoricamente, menor. Até para o corretor, tá? Menor. Porque a gente, como intermediário, eu tenho acordos com a seguradora. Se meus clientes pedirem menos indenização, a gente vai negociar uma margem maior. Né? Como eu trabalho muito com indústria, o que eu faço? Eu faço um trabalho ativo. Eu vou na indústria e falo, cara, aqui está fiação aparente. Não carrega o carro desse jeito. Ou seja, o que você está dizendo é que se você consegue diminuir a sinistralidade, ganha todo mundo. Ganha todo mundo. Ganha todo mundo. Por que o seguro de residência é tão barato no Brasil? E barato, vou dar valores, tá? Você vai fazer seguro de um apartamento de 1 milhão,
paga 300 reais, 400 reais por ano. Por ano. Por ano. Por que é 400 reais e 1 milhão? Porque tem pouquíssimo sinistro. Né? Então a seguradora não paga indenização, ela puxa o preço para baixo, porque tem um mercado competitivo. A seguradora A fala, pô, não estou pagando sinistro, eu vou baixar o preço. A B não pode deixar o preço alto, ela tem que trazer junto. Competitividade. Né? Então, o mercado seguro é risco e retorno, não tem jeito. Perfeito, muito obrigado, Thiago, Eu por agradeço. estar aqui com a gente no SFX EnergyCast. Que, aliás, esse papo seu e do Gustavo aí foi bem interessante da gente assistir. Verdade. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço, Thiago, por aceitar o convite. Tenho certeza que temos assunto para mais episódios aí, com certeza. A gente tinha 3 horas para falar aqui. Com certeza. Gostei muito do clima também. Pô, foi um bate-papo muito legal e estou à disposição aí. Quem quiser falar comigo, se a gente quiser conversar mais, obrigado mesmo, de coração. Nós que agradecemos. E se você também que está em casa, se você também gostou, não deixe de acessar nosso youtube.com.br/canal 25 e procurar SFX EnergyCast. Nós voltamos a semana que vem. Que dia, Gustavo? Sempre às quintas, às 22 horas. Te aguardo lá. SFX EnergyCast, um oferecimento Atende Portaria. Segurança, controle de acesso, portaria remota e tecnologia.